prazer estar aqui com vocês nesse momento. Nós somos o Instituto Axiafro de Direitos Humanos. Nós somos um movimento social aqui da cidade de Miracema e região. Nós fomos convidados, pelo grupo da UFT, pelos professores, os estudantes, para estar aqui nesse momento que é importante, de reflexão, de luta, de consciência e de história. Hoje nós estaremos aqui falando com vocês um pouco, contribuindo com vocês também nesse momento. Boa noite, sou Regina Célia e só lembrando que a gente está nessa luta porque a gente acredita e porque a gente também quer mudar essa realidade que inclusive as companheiras falaram antes de nós. A gente precisa mudar esses problemas todos que acontecem, a gente precisa contribuir para um mundo diferente e ajudar também as pessoas a entenderem que elas precisam nos respeitar e nos valorizar. Porque a gente não pode se desvalorizar e nem aceitar que os outros façam isso. Como diz a música, eu sou negra assim como Deus criou. E eu tenho orgulho disso. Vocês conhecem essa música? Eu sou negra assim como Deus criou. Sei lutar pela vida, cantar a liberdade, gostar dessa cor. Eu sou negra assim como Deus criou. Sei lutar pela vida, cantar a liberdade, gostar dessa cor. Quem aqui se considera negro mesmo? Esqueci de mandar. Não, mas tá bom, gente. Olha só. Só lembrando que quando a gente diz que nós somos iguais, a gente é igual em direitos, tá? A gente é igual em direitos. Mesmo que esses direitos não sejam respeitados, a gente é igual em direitos. Então ninguém é melhor ou pior que ninguém, tá? Nós somos iguais com as nossas diferenças. E eu quero só lembrar aqui que a gente tem companheiras aqui de outro grupo, além do Instituto Axiafro. Nós somos também do Grupo de Consciência Negra do Tocantins. Temos aqui o companheiro Manuel, o companheiro Ed, a companheira Célia, Maria Barbosa, que vocês já devem conhecer, que trabalha aqui, a dona Socorro. Nós somos do Instituto Axiafro, mas somos também do Grupo de Consciência Negra do Tocantins. Foi o primeiro grupo de movimento negro criado aqui no estado. Tem 30 anos, tá? Olha, tem sido um trabalho árduo, mas tem dado certo. E a gente vai ouvir hoje sobre anemia falciforme. Vocês já ouviram falar de anemia falciforme? Então a gente vai ouvir agora a Sueli. A Sueli é da Afeto, Associação de Falcêmicos do Estado do Tocantins, e ela vem aqui falar com a gente. Ela é assistente social, Sueli Silva Gonçalves Lima, e assim é um prazer receber a Sueli, porque a gente fez toda uma conversa, e a Sueli é de uma associação que já vem aqui contribuir com a gente desde 2013. Nós já fizemos um trabalho bem legal aqui com a Afeto, em parceria com a Afeto. E hoje a Sueli está aqui para nos ajudar de novo, para contribuir com a gente. É um prazer te receber, viu, Sueli? Seja bem-vinda. Obrigada a todos, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou grata pelo convite, porque a gente fica feliz quando vocês querem saber mais
saber de informações importantes. E a gente tem o prazer de vir aqui expor isso aqui para vocês. Então, meu nome é Sueli, sou assistente social, sou servidora pública do Estado de Tocantins, trabalho na Secretaria da Saúde e sou cedida para a AFETO. A AFETO é uma associação de doenças falciformes. São pessoas, mães, famílias que têm a doença e que têm essa luta grande, né, que não é uma luta fácil, mas que a gente está vencendo a cada dia, né? A gente é uma associação que a gente cobra os direitos, a gente vai atrás, a gente reúne com as áreas técnicas da CESAL e a gente está avançando cada dia. E eu vou estar passando para vocês aqui no slide, posteriormente, o que o Tocantins está fazendo sobre a doença falciforme. E em relação assim, à fala de hoje, né, é igual a colega acabou de falar, nós somos filhos de um Criador, né, só frisando que Ele criou cada um de nós de forma diferente, de forma especial para Ele. E nós temos que ser gratos pela nossa vida, independente de como sejamos. Né? E isso a gente tem que agradecer e lembrar que somos filhos e somos importantes, né, para Ele. Anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? Alguém aqui conhece alguém que tem a doença falciforme? Levanta a mão, por gentileza. Eu descobri ontem. Ontem? Fiz um exame e mostrou que eu tinha anemia. Meus exames nunca deram essa alterada. Nossa. Aí semana passada eu fiz o exame e peguei o resultado ontem. Aí mostrou, eu comecei, mas eu nunca tinha contato com isso. Mas é a anemia normal ou a anemia falciforme? São duas formas. Eu acho que é normal, porque estava no começo e nunca tinha dado, né? Tá, eu vou estar explicando direitinho sobre isso aqui, tá bom? Conhece alguém ou que doença aqui, ou não? Tá. E já ouviu falar sobre a doença? Quantas pessoas já ouviram falar sobre a doença? Levante a mão, por gentileza. Eu vou fazer uma hipótese aqui. Ok, então tá bem, né? Tá assim, bem conhecido, né? Mas aqui a gente vai estar falando um pouco mais, né? O que é a doença falciforme, quais os sintomas, né? O que tem que ser feito quando a gente descobre. Então, gente, o que é a doença falciforme? A doença falciforme é a doença crônica, ela é genética, que causa deformidade das células vermelhas em forma de foice. Por isso que fala falciforme, é uma célula, né, que ela fica em forma de foice, em vez de ser a célula redondinha normal, né? Elas obstruem os vasos capilares e restringe o fluxo de sangue para os órgãos, resultando em isquemia e dor, as dores álgicas que falam. E muitas vezes, lesões de órgãos. Essas complicações agudas acontecem em todas as faixas etárias onde existem internações frequentes. Ou seja, quem tem a doença falciforme é passível de estar sempre no hospital, em postinho de saúde, em UPA, tomando soro, tomando sangue. São pessoas que têm muito sofrimento
contigo, Tiago. É o cabo. Será que é o cabo? É o cabo academia. Mas assim, não somente em raças negras, tem pessoas brancas de olhos azuis e que têm a doença falciforme também, né? Então assim, como o país já está miscigenado, né? Então assim, veio muitas pessoas para cá, então já se misturaram. Então hoje, qualquer pessoa branca mesmo, clara, de olho azul, tem doença falciforme também. Então já não é mais definido como aquela doença de negro. Ela só é hereditária, mas ela já não é só doença de negro. Tá? Pode passar, por favor. Gerada de pai e mãe. O que acontece? Nos genes, tem os genes AA, tem os genes SS. Nós temos esses genes. Deu certo? Tá. Deixa eu começar aqui então. E então, assim, por quê? Eu acho que esse computador está com racismo. 100.000 pessoas com doença falciforme. Anualmente nascem 3.500 crianças com a doença. E olha, as crianças sofrem muito mais. Por quê? Porque elas não sabem falar o que está sentindo. Elas choram, e os pais, por muitas vezes não entenderem o que ela está sentindo, acham que está com manha, né? Que os pais ficam agoniados, mas às vezes tem pais que acham que está com manha e não é manha do mesmo. Então assim, é um sinal que quando a criança chora muito mesmo, os pais têm que ir para o médico. Ela não sabe explicar o que ela está sentindo, né? Então é importante muito essa parte de dar consulta para os médicos, fazer os exames devidos para descobrir o que está acontecendo. De acordo com os dados da saúde, em 2014 e 2020, o Programa Nacional de Triagem Neonatal registrou uma média anual de 1.087 novos casos em crianças diagnosticadas com DF. Então, essa incidência é 3,78 para cada 10.000 recém-nascidos. E a incidência maior no Brasil é na Bahia, né? Porque lá que é a parte mais, né, que as pessoas mais negras têm incidência, é lá, então a parte maior é lá. Depois a Bahia, né, aí vem o Nordeste, vem Minas Gerais. Pode passar. Aqui que é como que tem a doença falciforme. Você usa rosa aí. Como é o seu nome? Daniela. Pode explicar aqui, Daniela, direitinho. Os pais, eles já nascem, né? Então, assim, o pai que ele tem AS e a mãe tem AS, aí os filhos podem nascer AA, AS e SS. Quem tem AS só tem o traço, porque o S, ele é o traço da doença falciforme, porém ele não sente nada. Ele não sente dor, ele não sente nada. Mas tem que ter alguns cuidados quem tem o traço. E no Brasil tem muita gente que tem o traço da doença falciforme. E o que acontece? É por isso que é importantíssimo os casais que estão namorando, que vão casar, fazer os testes antes de falsização. Por quê? Porque já se ele tiver o AS, o homem AS e a mulher AS, eles têm grande chance de ter também filhos com doença falciforme. Então é muito importante, né, os exames pré-nupciais, o exame de teste de falsização é muito importante, que é feito o exame de eletroforese, para saber sobre a doença e tem o traço. Então a criança que nasceu com SS, ela é com doença falciforme. Quem tem AS é o traço, quem tem AA não tem nada. Entendeu agora? Então ela vem dos pais, é genético. Agora vamos ver como que a gente descobre quem tem a doença falciforme. Só para... Na hora dele. Então vou adiantar. O teste que descobre da criança é o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele descobre inúmeras doenças. Então, assim, tem vários tipos, né, de exames
Ali é os sintomas. Quais são os sintomas de anemia falciforme? Dor forte nos ossos, provocada pelo bloqueio do fluxo sanguíneo, é o que eu acabei de falar para vocês, né? Pela falta de oxigenação dos tecidos, dores articulares, fadiga, palidez, icterícia. Icterícia é os olhos amarelados. A pessoa já ouviu falar que tem assim. A pessoa fala, você está com amarelão. Tem que observar esses olhos amarelados. Pode ser a doença falciforme. Tá? Atraso no crescimento. Então, tem crianças que elas não têm aquele crescimento normal, igual todos têm. Né? Então, assim, observar. Ferida nas pernas. Quem tem doença falciforme costuma ter muitas feridas. E essas feridas são difíceis demais de cicatrizar. Nós temos uma pessoa lá em Palmas que ela tem 12 anos que ela tem a ferida, nunca cicatrizou. Então, assim, quem tem a doença falciforme, principalmente nas escolas, não é aconselhável as crianças brincarem, de fazer educação física, de correr. É importante que os pais cuidem, coloquem meia nas crianças. Quem tem a doença falciforme não pode ficar no frio, não consegue ficar em tempo frio, banhar em piscina, em rio muito tempo, ficar em água gelada. Então, assim, são vários obstáculos que as pessoas, né, precisam, que as mães, as famílias precisam ter com os seus filhos. Tem também muita tendência a infecções. Então, por isso que, quando descobre o teste do pezinho, que a criança tem falciforme, já começa imediatamente o acompanhamento no Hemocentro de Palmas, que é o coordenador, do ambulatório, quer dizer. Esse acompanhamento vem o tratamento, né, com antibiótico. Então, assim, as crianças tomam antibiótico durante até 5 anos de idade. Então, você é muito tempo tomando antibióticos. Tem também cálculos biliares, problemas neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e renais. E priaprismo. Alguém já ouviu falar de priaprismo? Então, o priaprismo, né, acontece no homem, né, que o pênis endurece e sente muita dor mesmo. Então, assim, é uma situação muito difícil, muito constrangedora, né, que ele vai com dor para o hospital. Né? Então, até isso mesmo, assim, é muita situação que tem que avaliar. Aqui é o teste do pezinho, né? Ele é um exame que permite fazer o diagnóstico de diversas doenças congênitas infecciosas no período neonatal, né, quando o bebê nasce. Então, de 3º ao 5º dia que é feito esse teste. Então, as mães, elas precisam ter esse cuidado com seus filhos quando nascem, de fazer o teste do pezinho nas unidades de saúde. Quando descobrir o que fazer. Então, marcar a consulta no posto de saúde de referência e levar os anos para os devidos encaminhamentos. A primeira consulta é agendada pelo posto de saúde. O próprio posto de saúde já agenda, através do CISREG, sistema CISREG, para a hematologia geral, no ambulatório do Hemocentro, no HGP. O próprio município deve regular a consulta. Esse agendamento da regulação da consulta é só a primeira vez. Depois de lá, a gente já fica sendo acompanhado pelo médico, o hematologista. E dar início aos medicamentos, né, que conseguem-se na assistência farmacêutica à medicação, que é o hidróxido de ureia e o PV oral. O PV oral é só para as crianças, que é o antibiótico. Quando não tem um antibiótico oral, as crianças têm que tomar a bezetacil de 21 em 21 dias. Gente, vocês imaginam quanto essas crianças sofrem? É de 21 em 21 dias tomando bezetacil. Por quê? Porque quem tem a doença falciforme, a imunidade é muito baixa. E a tendência à infecção é muito grande. A infecção de garganta, a infecção em várias situações. É por isso que tem que fazer o tratamento com antibiótico. Olha o tanto essas crianças sofrem quando tem que tomar essa bezetacil. Então, assim, a gente fica muito triste quando falta o PV oral na assistência farmacêutica, né? E tem só para tomar essa bezetacil, a gente fica muito assim apreensivo, os médicos ficam, porque eles estavam falando que é dolorido, né, gente, tomar essa injeção. Você imagina? E a bezetacil é adultos, né? A qualificação dela, eu não sei exatamente, porque essa parte eu não procurei saber, mas eu creio que deve ser, porque ela é a mais potente, né? Pois é. Aconteceu da pessoa achar que a doença falciforme. A pessoa foi consultar, sentindo dor,
sem saber que não pôde fazer o tratamento, não sabia se era doença falciforme ou não, e foi cuidado por reumatismo, sempre remédio para dor, e não o remédio específico que ele poderia ter tomado se tivesse coberto antes, né? Então, por isso, só vamos lá, por gentileza. Então, hoje esse exame ele é obrigatório no pré-natal. Então, toda gestante que está grávida tem a obrigatoriedade de fazer o exame de eletroforese, tá? Porque, assim, é importante porque a gestação se torna uma gestação de alto risco para as mulheres. E a gente tem perdido mães, gestantes para a doença falciforme nesses últimos tempos. A gente participa de um comitê que chama CEPOF. Esse comitê tem várias pessoas, várias entidades também, tem médicos, tem Ministério Público, tem áreas técnicas da saúde, da Secretaria da Saúde, e discute sobre as gestantes, as parturientes, né? Então, assim, a gente faz parte desse comitê, é bem importante. Pode passar, por favor. Implicações da rede de atenção atual. Dificuldade no retorno das mães das UBS quando saem da maternidade, sem elas fazer o exame. Então, assim, muitas mães às vezes não levam a sério esse exame de teste pezinho, não fazem os exames. E às vezes os agentes de saúde têm que ir atrás, né? E às vezes é uma falta de conscientização mesmo. A morosidade do retorno às consultas devido a algumas falhas no processo da TFD. Então, assim, porque a primeira consulta sempre é em palmas. E acontece às vezes das pessoas, dos municípios, né, não disponibilizar o TFD exatamente para aquela pessoa. Às vezes ficam... Vai sair muito caro. Mas, assim, é importante porque, assim, se ele não cuida no início, vai sair mais caro para o Estado. Porque Exato. ele vai se internar, ele vai precisar de sangue, ele vai precisar fazer alguma cirurgia, um tratamento muito mais complexo, muito mais caro, né? Então, é mais importante remediar do que... Então é isso. Dificuldade de marcar a primeira consulta após a confirmação. A criança com 5 meses sem atendimento. Nasceu, né? Conseguiu ter o exame da pezinho, deu positivo e às vezes não consegue atendimento. Porque muitos moram em arraios, em atividade, acaba atrasando o tratamento. Mas assim, isso está se melhorando bastante. Tem cobrado, a gente tem cobrado como associação também e já está avançando muito em relação a isso. Falta de acompanhamento da unidade de saúde, né? Falta de registro dos resultados errados pelos próprios profissionais. Gente, pasmem, hoje, na atualidade que temos hoje, nós ainda temos médicos que dão resultados errados sobre doença falciforme. Não é de acreditar isso, mas isso acontece, né? A pessoa que trabalha comigo, que é a Velma, pegou um exame esses dias de uma pessoa e a Velma não gosta de dar o resultado para ninguém, ela prefere que o médico dá porque é o certo mesmo. Mas essa pessoa tinha ido ao médico, mas falou que ela não estava com doença falciforme e a Velma pediu para ela repetir de novo e marcar consulta com outra pessoa. Ela não quis falar o que era, mas ela marcou para poder falar a realidade, porque o primeiro médico deu um resultado negativo para ela, sendo que ela estava com doença falciforme. Então, assim, falta muito na parte de capacitação também dos trabalhadores. Então, a dificuldade da consulta em tempo hábil dos exames específicos, quando solicitados, né? A ausência de capacitação dos trabalhadores da rede de atenção básica. Então, assim, nós temos médicos hoje que passa para as pessoas que têm anemia falciforme, que é a doença falciforme, sulfato ferroso. Nós participamos de um grupo que ele tem 184 famílias, a gente está incluído nesse grupo. E a gente vê muito feedback das famílias quando tem feito as consultas. E, inclusive, tem posto até receita de médicos passando sulfato ferroso. E sulfato ferroso, para quem tem doença falciforme, é um veneno. Não pode. Então, assim, acaba prejudicando a pessoa. Não pode tomar ferro de maneira alguma quem tem doença falciforme. Porque as pessoas acham que é anemia falciforme, mas não é anemia falciforme, né? Porque a doença falciforme ela é excesso de ferro no corpo também. Então não pode tomar sulfato ferroso. É um veneno. E tem médicos passando receitas com sulfato ferroso. E diante dessas angústias das mães, das famílias, dessas falhas dos profissionais, eu e a Velma, assim, a gente correu atrás de
complexidade, né? Nas UBSs, vai ter pessoas também dos postos de saúde, mas as preferências são da alta complexidade, porque são pessoas que chegam lá sentindo essa dor. Né? Então, assim, é um avanço muito grande, a gente está muito feliz com esse projeto. Graças a Deus, a gente já está assim, extasiado com tudo isso. E porque é um ganho muito grande para a população que tem essa doença, né? Pode passar, por gentileza? Quais os impactos? Sofrimento tanto para o doente quanto para a família, né? Então, assim, hoje, quem adoece alguém da nossa família, a gente também adoece emocionalmente, né? A gente não consegue trabalhar, a gente não fica bem, a gente não come, a gente não dorme. Se um da família adoece, todos adoecem também, né? Por quê? Porque a gente tem aquele amor genuíno para o nosso próximo, né? E quando a gente tem esse amor, a gente quer o bem, aquele a gente quer ver feliz, a gente não quer ver sofrendo, né? Então, quando tem alguém com essa doença, há muito sofrimento dentro da família. O alto custo para o estado com internações frequentes, né? Que você tinha falado que às vezes ficava caro o TFD, mas é muito mais alto quando se interna um paciente com desfalciforme. Muito mais alto o custo. Porque são exames caríssimos que precisa de fazer, a doação é o sangue, né? Para receber o sangue. Às vezes precisam ser sangue fenotipado. O que é sangue fenotipado? O sangue fenotipado são pessoas que dão sangue só para aquela pessoa, ela não dá mais para ninguém, porque os genes, a compatibilidade do sangue são igual, são idênticas. Então, aquela pessoa fica reservada para doar sangue só para aquele outro. Só que nenhum sabe do outro, quem que doa quem, entendeu? Mas é uma pessoa que fica reservada para doar, porque é o sangue mais fácil, né? Para compatibilidade. Faltas frequentes nas escolas e grande índice de reprovação. Gente, na UFT de Palmas, teve uma professora que fez um mestrado e ela fez uma pesquisa na sala de aulas mesmo. O mestrado dela foi essa pesquisa das crianças que têm desfalciforme na escola. Como que eles se sentem? E assim, tem muitas crianças que às vezes faltam em escola. Faltam porque não querem, não. É porque ficam internados muitos dias nos hospitais, não sente dores. E uma coisa muito importante que nós detectamos: a criança que tem a doença, que ela tem dor, quando ela tem dor, você bebe muita água para o sangue correr livre. O que acontece na escola às vezes? Os professores não deixam a criança sair para beber água, não deixam para ir ao banheiro, porque atrapalha a sala, atrapalha a aula. E o que eles fazem? Eles não bebem água. Daí eles têm crise de dores. Né? Então, assim, uma coisa leva a outra, é um efeito dominó. Devido a isso, a essa pesquisa, eu fiz um projeto e a gente foi para as escolas com a associação. Então, se nós estamos capacitando mais de 1.300 alunos, entre alunos e professores da escola lá em Palmas, escolas integrais, teve integrais também, escolas de militar, para falar com os professores. Quantas pessoas têm desfalciforme, o que elas sentem, qual é o sofrimento delas e o que elas precisam, qual é o cuidado que elas precisam enquanto escola. Né? Então, assim, os professores ficaram muito assim, felizes por saber, porque eles não sabiam até então, eles proibiam porque não sabiam o que acontecia. Né? Então, depois disso, a ciência que eles tiveram, o conhecimento que eles tiveram, a informação que eles tiveram, o tratamento foi diferente de quem tem a doença. Né? E isso é muito importante. Né? Comprometimento de expectativa de vida. Então, assim, fala-se que pessoas de desfalciforme não vivem muito tempo, né? Até 28 anos, 30, 35 anos, 40, 50 anos. Mas, assim, a expectativa de vida realmente é muito baixa, devido às complicações que tem. Né? Inclusive, nós tivemos uma presidente da nossa associação, ela faleceu em 2021, devido a uma complicação que ela teve, né? Da desfalciforme. A filha da Velma, que é a vice-presidente da associação, morreu com 28 anos devido à desfalciforme. É uma doença muito sofredora, gente, porque assim, por tanta dor que eles passam, às vezes eles têm depressão, eles querem morrer, eles querem livrar daquela dor, eles não querem viver mais com dor. Então, assim, além do sofrimento físico, eles têm o sofrimento da alma também. Então, eles têm o sofrimento da alma, porque eles sentem dor, eles vivem com dor. São pessoas que vivem com dor.
Isso é muito importante, isso é um grande avanço que a gente conseguiu também, né, enquanto associação. Treinamentos para os trabalhadores do SUS, que é o projeto que eu acabei de falar para vocês, que a partir do ano que vem já começa também, né? Vai ter a turma de multiplicadores primeiros, vai ter a turma com 30 pessoas, depois os multiplicadores vão para os estados, para as regionais fazer o curso. A criação da coordenação colegiada das áreas técnicas, a gente tem um grupo de cada área do Tocantins, de cada área da saúde. Tem a área raça-negra, tem a área da alta complexidade, da média, atenção primária, dos municípios. Então, assim, tem um representante de cada pessoa para a gente discutir sobre o que a gente pode fazer, o que pode melhorar a qualidade de vida da assistência de pessoas que têm doença falciforme. E a gente também está trabalhando, né, o Estado também já está começando a fazer a linha de cuidado, porque a partir do momento que tem a linha de cuidado sobre a falciforme, a assistência se torna bem melhor. Aí, né, as pessoas que vão estar na junta de saúde vão saber como se comportar, como se proceder com aquele paciente que chega ali, sentindo dores. A implantação do DIU no projeto Vidas Planejadas, essa semana foi implantado já alguns DIUs nas mulheres que têm doença falciforme, especificamente o DIU Mirena, porque o DIU de cobre ele dá hemorragia, e o DIU Mirena, que ele não é mais específico, que está sendo ele é até mais caro também, né? Está sendo implantado nessas mães. Então as pessoas que têm doença falciforme fazem o cadastro e a gente entrega para essa equipe que faz parte do projeto das vidas planejadas. A participação da CEPONF, que é onde falei que tem as pessoas, né, que discutem também a doença. Nós temos cadeiras dos Conselhos Estadual de Saúde, cadeira municipal também, com direito de voto e fala. As carteirinhas dos pacientes também estão feitas. Essa semana passada, nós fomos na TI do Estado do Tocantins, nós fomos convidados para poder rever as carteirinhas, e já vai ser publicado também, já tem que ser feito, já foi publicado em diário oficial. E os pacientes que têm doença falciforme vai ter a carteirinha, para se identificar quando chegar no posto de saúde, numa UPA, no hospital. E a distribuição da medicação do hidróxido de ureia e o PV oral. Esse hidróxido de ureia é um nome bem estranho, mas assim, é uma medicação muito boa. Ele é muito caro, ele é na faixa de 250 a caixa, às vezes dura 2 semanas só. Então, assim, tem às vezes falta na cesta farmacêutica, a pessoa tem que comprar, lutar com a família para comprar, porque assim, é uma medicação que ajuda bastante e ele alivia muito, né, o sofrimento. Pode passar? Gente, aqui só uns relatos de algumas pessoas. Na minha escola, só posso ir ao banheiro uma vez, por isso não tomo água. Sinto muita dor, falto muito aula, por isso sei que com dor tenho que tomar muita água e na escola não é permitido. Pode ir. Eu vou pedir um de vocês para lerem, por favor. Pode ser o senhor. O pai relata que a escola não dá atenção aos relatórios médicos, que não deixa os filhos tomarem água, ir ao banheiro, que por este motivo os filhos internam frequentemente com infecções urinárias. Valei-me. Detesto ir na escola, a professora não entende nada. E quando tenho dor, ela acha que é mentira e me deixa lá na sala com muito barulho. E quando tenho dor, gosto de ficar sozinha, chorar sozinha. Isso é de quando, esses dados? Oi? Isso é de quando? Esse aqui foi um dos relatos que nós pegamos de algumas crianças. Eu posso ler um? Pode. Estudar pra quê? Já vou morrer mesmo? Que isso, amor? Só Deus sabe a nossa hora. Ela questionou, eu não sou boba. Eu sei, eu ouvi os médicos falarem quando eu estava internada no sítio do HC. Quando eu tiver hemorragia cerebral, que eu não chego aos 15 anos. Você acha que minha mãe vive nesse sítio? Desespero porque, se não dependesse de mim, eu não ia à escola, nem às transfusões não
Esse Z aí, no caso. Esse o quê? Esse Z. Namorado. Namorado, isso é uma criança. Estudar pra quê? Não entendi a sua pergunta. O que significa esse Z, no caso? Eu acho que não tem esse Z. A pessoa é escrita da aluna, né? Tem mais algum? Isso. Alguém pode ler? Não gosto de estudar, mas me esforço, porque sei que não aguento trabalhar com pesado. Eu já mandei 2 bombas por faltas. Eles não repõem os dias que fico internado, e já fiquei internado muito tempo. Mais algum? Eu faço transfusões 2 vezes no mês. Tenho muitas dores e interno muito. A escola não entende. Minha mãe até perdeu nossa família, porque eu falto muito. Levo atestado, mas não adianta. Então, gente, é isso. Gratidão a todos. Aqui é o telefone da Velma. A Velma é vice-presidente. Aqui é o telefone. E aqui é o Instagram da Afeto. Quem quiser seguir, tá? A gente coloca assim, algumas ações que a gente faz lá. Tá bom? Já viu? Perguntas? Pode perguntar? Pode. Se for algumas, eu vou responder. Agora, se for alguma área técnica, a gente traz depois a resposta. Eu sou militante de um grupo aqui do Tocantins chamado GRUCOM, Grupo de Consciência Negra do Tocantins. Ok. Nesse grupo havia alguns relatos a respeito da doença. E as colocações foram alegadas que, em caso de pacientes e médicos, o pessoal falava que era anemia e não falciforme. Existe um preconceito? Qual a situação do profissional da saúde? É um preconceito com a pessoa com essa doença? Para dizer que é apenas uma anemia? Uma coisa assim tão séria como essa doença? Infelizmente, há um certo preconceito. A gente vê assim, a gente não vê nitidamente isso, mas a gente vê imbricado nas falas, sabe? Nos comportamentos. E a gente percebe isso, um pouco disso por parte dos profissionais. Então é por isso que a gente está buscando cada vez mais a melhoria na capacitação dos profissionais, a gente busca a interação, busca mostrar a importância e mostrar que aquela pessoa ela é importante. Ela também era importante. Mais alguma pergunta? Pode perguntar. Pode falar. O Dio? Sim, tem um projeto que chama Vidas Planejadas. E quem tem a doença falciforme, a gente faz um cadastro e pode conseguir sigilo para a pessoa, mas é o DIU Mirena. Agora, quem não tem a doença falciforme também pode conseguir sigilo. Daí a gente pode verificar como pode ser feito. Para quem não tem a doença, a gente pode trazer a resposta para você depois. Meu nome é Fernanda, eu sou enfermeira, né? Renata também é. Você pode estar aí na unidade básica de saúde e solicitar o DIU. A médica, a clínica, e aí você vai e coloca o seu DIU. É bem simples. E nós agora temos o Implanon também. O Implanon, ele fica, é um dispositivo que fica no braço. Agora é pelo SUS também. Sim. Sim, um hormonal e outro não, né, gente? O DIU de cobre, ele não tem hormônio, não é liberado hormônio no nosso organismo. Já o Mirena, ele é hormônio, tá? Então é essa a diferença. E aí o profissional que vai avaliar o seu caso para ver se você tem indicação ou não, porque precisa ter indicação também, tá? Deixa eu só fazer Obrigada, meninas, pela pergunta. Sim, a pessoa que tem traço, ela pode mais tarde
correr o risco de desenvolver a doença? Não. Quem tem o traço nunca desenvolve a doença. Agora, tem alguns detalhes que ela tem que tomar atenção. Quem tem o traço. Quais seriam esses? Por exemplo, alguém que vai lá para o Chile, para o Peru, tem a questão da parte altitude, né? Ou então fazer esportes que também é altitude. Às vezes até mesmo dentro do avião, não está bem acima. Então assim, porque aquela oxigenação ela fica comprometida um pouco. Então acaba sentindo um pouco de ânsia, de náuseas, de angústias. Mas assim, não é aquela doença que vem a sentir dor, que precisa ir para o hospital, que precisa de uma medicação. Não é isso. Tá? Agora ela precisa ter uma atenção especial quando ela for casar. Ela fazer o exame, né? Pedir para a companheira fazer o exame ou o companheiro para avaliar se ele tem um traço ou não. Entendeu? E no caso de ter o coincide do casal ter os traços, qual as consequências que devem ser tomadas? Aí, se você tiver um traço e a sua companheira tiver um traço, se vocês dois descobrirem, aí vocês vão fazer um acompanhamento médico para eles avaliarem. Aí fala assim, acompanhamento genético que fala, tá? Para vocês terem consciência do que pode acontecer. Se vocês tiverem doenças, vocês vão ter o filho com a doença, mas assim, nada que vai invalidar que vocês não queiram exercer o direito de vocês de serem pais, tá? Mas somente a consciência que pode ter o filho, mas pode nascer com a doença, mas vai ter o tratamento também, né? Aliás, vai ter o acompanhamento, porque o tratamento, inclusive, desculpa, gente, eu não falei, existe um tratamento da doença falciforme, só uma questão talvez mais complexa, que é a medula óssea. É trocar toda a medula da pessoa. E só que esse é feito em São Paulo e tem que ter a compatibilidade de um próximo familiar, uma família, um irmão, um tio, uma pessoa próxima. E tem que ser bem compatível para fazer esse transplante de medula óssea, certo? Só que nós tivemos uma pessoa de Palmas, que ela tem um filho hoje, que ele tem 15 anos, ele fez o transplante de medula óssea lá em São Paulo, só que ele voltou de novo. O dele não resolveu o problema dele. Então, assim, é muito rico, mas existe essa possibilidade. E nós temos um outro profissional, que ele mora em Brasília, ele é até escritor do livro Lua Cheia, eu acho que é o Elvis, isso mesmo. E ele fez o transplante com o irmão dele, né, junto com o irmão dele, e ele foi curado, ele não tem mais doença falciforme. Então, assim, ele tem um livro escrito, o nome do livro dele chama Lua Cheia, quem quiser pesquisar, tá? Do Elvis. Então foi nessas, digamos assim, tipo, de ironia, sei lá, como expressar, necessário os embranquecidos serem infectados para que a medicina olhe com mais carinho essas doenças? Porque a princípio, doença do negro, tá, o branco não tem. Agora, quando essa contaminação, quando se espalha, então, é quem que está abrindo leque para ter mais cuidado, ter tratamento? É porque essa é uma doença que ela vai estar tendo uma prevalência muito alta, né? Devido à miscigenação e vários AS na realidade, né? Então, assim, e às vezes as pessoas não estão fazendo os exames que é necessário fazer, que é os pré-nupciais, e está havendo, né? Muitos casos. E eu acho que está tendo um avanço muito grande em relação à saúde relacionada à doença falciforme. A gente está tendo muito avanço. A exemplo dessa notificação que saiu agora há pouco tempo, está fresquinha, pelo Ministério da Saúde, que antes não tinha notificação nenhuma. Porque atinge os embranquecidos. Quando a Delta veio aqui em 2003, a gente tentou encontrar um médico que pudesse vir falar de neném falciforme em 2003. E nós conversamos com muitos médicos, nós não encontramos nenhum que pudesse vir, porque eles diziam que não tinham segurança para falar Para falar da doença, né? isso. Aí foi que a gente conheceu a Maria
fala, questiona. Porque, gente, é incrível. Hoje, tem médicos que eles atendem as famílias que ensinam médicos. Tem médicos que passam a medicação e a família fala assim, não, meu filho não pode tomar isso não. Aí os médicos, você quer saber do que? Eu sou médico que estudei. Mas aí tem contradição dentro do consultório. Porque a família sabe que não pode tomar. Entendeu? Então isso acontece muito também. Os testes de fezes, eles estão demorando para sair, né? 8 meses, por exemplo. Agora já deve ter melhorado, mas na época do meu bebê, porque o meu bebê tem 2 anos. Demorou 8 meses para sair. Eu tive que fazer de outro. Assim, os testes de fezes eles estavam sendo feitos pela APAI de Araguaína. Então, assim, aconteceu de uma demora muito grande, teve pessoas que teve que fazer tudo de novo, eu não sei o que aconteceu lá, sabe? Agora, os testes serão feitos pelo nascer de palmas. Demorou tanto. Aí, por exemplo, eu posso levar o bebê para fazer direto a eletroforese? Aí já faz o eletroforese. Pode pedir ao médico fazer o pedido para fazer o eletroforese. Tá bom? Gente, também quem tem eletroforese, o risco de AVC é muito alto. Muito alto. O sequestro é o baço estendido, sequestro esplêndido que fala. É pelo SUS. Tá? Só ir no postinho, consultar e falar para o médico que quer fazer o exame de eletroforese. Aí o médico faz um pedido e faz pelo SUS, tá? Ele não é. Tem particular também, mas ele é feito pelo SUS, quando tem a suspeita, tá? O DIU? Não, aí o DIU tem que ser coloca na rede mesmo, na assistência, que é no posto de saúde. Não. Tem na rede também, igual eu te falei, tá? Na rede normal, no posto de saúde. Tá bom? Você ia fazer uma pergunta? Tudo bem. Mais alguma pergunta, gente? Eu queria fazer uma pergunta. Só para ver o que a gente pode. Nos relatos das crianças, né? E você também falou isso, tem a questão da escola mesmo, né? Da escola não entender, não compreender, e isso acabar dando mais sofrimento na criança. E aí, pensando aqui, né, nos nossos alunos que estão na pedagogia, na educação física, que vão estar nas escolas, né? E também, né, aqui a serviço social, na psicologia. Como a gente pode pensar assim, esse trabalho também para fora da área da saúde, né, mais trabalho de educação, para os outros áreas, para que os professores, a educação nacional também tenham consciência da gravidade disso, né, para não reproduzir mais esse sofrimento das crianças. Aí eu fiquei pensando nisso, o que você acha que a gente pode pensar assim, como coletivo, né? Olha, sim, eu sugiro que vocês montam um comitê, né? Organize para conversar com os professores e coordenadores, né? E buscar também conhecimentos de autores em relação à doença. E a partir daí eu creio que vai surgir muitas coisas para vocês trabalharem em cima disso, né? No site do Ministério da Saúde tem lá muitos livros em PDF que vocês podem ler estudando esse nosso forma, tá? E depois eu posso passar para vocês, eu posso passar para ela para vocês os links, tá? Até os mesmos livros online a gente passa para vocês, para vocês fazerem tudo. E lá vocês vão instigar, vocês vão fomentar todo esse processo aí, que vai surgir muitas ideias do que trabalhar e como trabalhar. Por exemplo, na escola, quem tem educação formal não pode fazer educação física, porque ele vai correr, ele vai cansar, e ele não pode cansar, por causa da oxigenação do sangue dele. Ele corre o risco de machucar a perna, o braço, a ferida demora a cicatrizar. Então, assim, são várias consequências que ele tem quando ele tem a educação formal em relação a isso. Então, assim, são detalhes que os professores, quando souberem que seus alunos têm educação formal, ter um cuidado diferenciado mesmo. Ser diferente com aquele paciente, com aquele cuidado. Não tratar ele como um doente, mas tratar ele com forma de carinho e com cuidado. De forma
senhora tem disposição para dar uma palestra para o grupo de Costa Negra, o Grupo? Aonde que é? Palmas, por exemplo. Posso, pode me chamar que eu vou. Tá bom? E aquele contato de... Aquele contato meu é o segundo. Meu nome é Sueli, tá? E o da Velma, a gente pode ir com a Velma também, você e ela, pode falar. Tá bom? A gente só agenda, tá? Acho que a outra interessante, conversando com ela, Deus tem uma ideia de que essa igreja era só do dia, não era a população dele. Então, para mim, foi novidade, né? É saber que todos nós estamos aí. Sim, apesar, né, de devido geracional, né, a área negra é uma doença que não é genética. Isso. Por isso que é bom a gente disseminar a informação. A informação, ela, né, é algo que ninguém tira da gente. É muito valioso, né? E é importante a gente falar, é importante a gente discutir, é importante a gente trazer ideias, sugestões, é assim, se esgotar de falar, de conhecimento, para que a gente possa fazer algo por alguém que precisa, para o próximo. A gente possa fazer algo, são pessoas que precisam de nós. E nós precisamos trabalhar com afinco, com garra para essas pessoas. E é bom que a gente que está aqui ouvindo, né, que a gente possa reproduzir isso, né, essas informações, que a gente possa disseminar, porque a gente em Piracema já ouviu falar de muitas pessoas que têm esses sintomas que foram falados aqui, mas que os médicos não pedem os exames, muitos passam de pirona, sabe? É constante isso, o pessoal reclamar. Os médicos passam de pironas por causa de dores, né? O diazepam é uma coisa bem constante, a gente ouve o pessoal falar também. Então é bom que a gente espalhe, que a gente converse, explique o que a gente ouviu. E também, se a gente tiver necessidade de convidar outra vez a Sueli, a Velma para vir aqui, a gente pode ir conversando, né? Sim, pode conversar, estou disponível, tá? A gente, assim, eu tenho um outro trabalho, mas a gente só organiza a agenda, tá? E podem nos chamar, que a gente tem uma honra e um prazer de falar assim, tá bom? Esse papai é na minha escola, sou professor, Tá eu sou bom. infantil. Só falar bem aproximadamente, a gente precisa se organizar também, tá bom? Então é isso, gente, foi um prazer estar com vocês, tá? E obrigada por estar aqui me ouvindo, né, nessa hora. E parabéns pelo evento que vocês fizeram, é maravilhoso, é importante, é importante discutir, não é de falar, né? E colocar para fora o que nós estamos sentindo, né? Parabéns, parabéns ao Instituto. Uma foto para registrar. Foi um prazer, muito obrigada. Vamos bater uma foto aqui, né? Podemos bater uma foto, todo mundo aqui, só para quem quiser? Aí você vai bater a foto para nós? Acho que eu vou ficar mais longe.